Olá, eu sou a Alessandra Nuzzi e hoje vamos para mais um episódio do Feminino Cast. Eu vou trazer hoje uma pessoa que tem uma questão muito parecida comigo, que é a questão do poder da informação. Eu vou trazer para vocês uma jornalista que está à frente da Harper's Bazaar desde 2014 como redatora-chefe. Ela também antes atuou por 13 anos na Veja, nas áreas de saúde, beleza, bem-estar. Como uma mulher empreendedora e uma mulher com uma trajetória muito importante, eu quero que ela nos conte muito sobre o universo da saúde. Pouco antes de começarmos essa entrevista, ela falava para mim que hoje mudamos a abordagem da saúde feminina. Ao invés de falarmos de doença, falamos de saúde. Ao invés de falarmos como que nós tratamos determinada doença, vamos falar em como a gente previne essa doença. A convidada de hoje é a Ana Buchala. Boa tarde. Olá. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui conosco. E eu sempre gosto de começar pedindo para que eu fiz uma breve introdução sobre quem é a Ana, mas quem é a Ana, você melhor do que ninguém sabe nos contar. Me conta quem é a Ana e como foi a sua trajetória até aqui, Ana. Bom, antes, obrigada, né, Ale, pelo convite. Ótimo estar aqui, poder dividir, né, um pouco da minha história, um pouco do que eu tenho feito, né, ao longo desses anos. Eu sou jornalista de formação, eu também me formei em Direito, como você, mas nunca exerci, eu quis fazer as duas faculdades juntas. Acho que, na época, eu achei que tinha, né, que elas se complementavam, de certa forma. Acho que o direito abre muito, né, a nossa mente, a nossa forma de pensar. E o jornalismo era uma coisa que eu sempre quis, a minha vida toda. E então tive essa dupla graduação. Comecei trabalhando em rádio, então podcast para mim é uma delícia também. É mesmo? Porque eu me lembro, né, do meu começo. E é muito curioso, porque eu sempre quis trabalhar com televisão, desde que eu me formei. E eu trabalhei em tudo no jornalismo, menos televisão. É mesmo? Aí trabalhei em revista, como você falou, fui da Veja, agora estou na Harper's Bazaar, mas sempre num tema recorrente, que é esse tema mulher, feminino. Na Veja, a minha editoria era uma editoria de saúde, de comportamento, então falávamos muito sobre o momento da mulher naquela época, e assim, você vê como as coisas vão mudando, né, ao longo dos anos. Na Bazar também, uma revista de moda feminina, é a revista mais antiga de moda do mundo, muita gente não sabe, mas é mais antiga que a Vogue, inclusive. Nossa. E então é um lugar em que a gente tem muito espaço para falar sobre esses temas femininos, e que interessam, né, a todos, não só as mulheres, mas a todos, né? É um assunto, enfim, que a gente tem uma infinidade de coisas para falar, nunca acaba. É um universo gigante, né? E duas perguntas em uma. Quando você começou na rádio, você começou tratando já desses temas femininos então, ou não? Curioso que sim. E não era uma coisa que eu busquei, sabe? Foi uma coisa que era a segunda pergunta. Isso que eu ia te perguntar. Aconteceu? Aconteceu. Eu acho que eu já tinha essa... Olha, eu venho de uma vida muito feminina. Na minha casa, nós somos 4 irmãs, mulheres. Eu estudei numa escola de mulheres. Não tinha homem, né, na minha época, só depois que foram entrando os meninos. Eu fui, acho que, a última turma essencialmente feminina. E então fui criada dessa forma, professoras mulheres, né, amigas, na minha casa muita mulher, amigas das minhas irmãs, tal. Então a minha vida sempre foi muito feminina. E eu não sei se eu busquei ou se aconteceu, mas esses temas viviam dentro de mim. Então, mesmo na rádio, enquanto estava todo mundo ali cobrindo política, economia, né, que era o que as pessoas mais queriam, eu entrei num programa, até... Estou lembrando agora da minha chefe, que era a Maria Elisa Porchat, que também tinha muita essa vertente de falar sobre temas femininos, e que a gente, juntas, a gente fazia um programa que falava muito com mulheres. Então, a gente falava de saúde, a gente falava de consumo, enfim, fazia outras coisas também, porque rádio a gente faz tudo. Mas essa era a área que eu gostava. E quando eu fui para a Veja, curiosamente, a editoria em que existia a vaga era uma editoria de saúde. Olha só. Então, também fui super feliz. Na minha família, meu pai era médico, então eu já tinha essa coisa da saúde dentro de casa, enfim. Então, as coisas foram acontecendo. Eu acho que eu acredito muito nisso, que esse seu caminho devia estar preparado. Eu acho. Né, para você colocar. Eu também venho de uma família de mulheres, e mulheres fortes. A minha avó
a minha família toda era de advogados. E a minha avó hoje já é falecida, né? Mas aos 70 e poucos anos ela se divorciou do meu avô. Era uma mulher muito à frente da época. Imagina, se divorciar aos 70 anos. Aos 70 anos. Se formou em advogada pela São Francisco aos 50. Maravilhoso. Minha mãe também é advogada, foi funcionária pública, fiscal de rendas. E, assim, mulheres muito fortes. E é engraçado que meu pai, ele é italiano, napolitano. Muito machista, mas o meu pai, ao contrário, em casa, nós somos em 13 irmãs, vocês são em 4, né? Nós éramos em 13, mais a minha mãe, e meu pai, por muitas vezes, eu me lembro da infância do meu pai ficando em casa conosco, para que a minha mãe fosse trabalhar. Olha que e eu sempre falo isso, porque ele vem de uma cultura machista, mas ele mudou em casa, as mulheres dominaram ele. É como em casa. Eu não sei se foi uma opção, mas, né? E eu acho que isso, até antes, quando a gente conversava, é isso que eu quero, sabe, nesse bate-papo, passar para as mulheres. Que a gente pode ser doce, a gente pode ser feminina, pode se cuidar. Eu vejo que você é vaidosa. E nem por isso a gente perde a nossa força. Claro a gente não precisa ir com força. Aliás, assim, eu acho que, inclusive, a gente passa uma ideia diferente quando a gente vai de uma forma grosseira. Né? Exato. Me conta o que você acha disso, na sua trajetória, na Bazar. Como é que é? Concordo muito com você. Eu acho que essa é engraçado, porque, olha só, eu vim de uma revista, Veja, que era uma revista, enfim, preciso falar, revista política, enfim, né? Todo mundo, era assim, a capa da Veja da semana e tal. Então, tinha aquela vaidade de estar numa revista em que os assuntos eram, enfim, de importância para o país. Sim. Aí eu fui para a Bazar, que era uma revista cuja importância está no universo feminino, no nosso poder. Então, não é uma revista que vai... Obviamente que a gente aborda todos esses temas, mas de uma forma diferente. Então, no primeiro momento, deu um choque na minha cabeça do tipo, será que estar numa revista de moda me torna fútil? Né? Será que eu estou falando de temas que são fúteis? Tem gente passando fome e eu estou falando de beleza do último batom ou da última sandália, da última bolsa. E aí eu entendi que isso tudo é extremamente importante para a vida da mulher. Nossa, eu acho isso demais. Porque é autoestima. Exatamente. Né? Você está trazendo para ela ferramentas, né? Ferramentas para ela se cuidar, para ela se gostar e até para ela ir para o mercado de trabalho de uma forma diferente. Muito mais... Essa palavra empoderada parece um pouco batida. Demodê. Mas, no fundo, é isso, né? Você entrar com uma outra visão, além, é claro, de outras questões que envolvem a indústria da moda, que não tem nada de fútil, né? Ela movimenta bilhões e, enfim, emprega muita gente. Então, eu estou só dizendo qual foi o meu pensamento muito raso naquele momento, sim, né? Sim. Estou saindo da Veja para Bazar. Não, eu estou indo para um lugar em que eu posso dizer que eu me encontrei. Né? Eu me encontrei porque é um lugar em que você fala de muitos assuntos e de forma muito atual, né? Então, a gente vai acompanhando o mundo. A revista ela tem muito, o jornalismo tem muito isso, né? As coisas estão acontecendo e você vai acompanhando e você vai mudando. Sim. Quando eu entrei na Bazar, era uma revista que falava com a mulher específica aquele público. Hoje, 10 anos depois, a gente mudou completamente a abordagem, porque o mundo mudou, a gente também mudou. Sim. Né? Então, a gente é uma revista muito mais diversa, nem existe essa palavra a gente fala com todas as mulheres. Sim. Né? A gente fala com qualquer mulher de qualquer idade. É a mulher de 20 a 30. Não, é a mulher que quer ler a revista. Não importa a idade dela, não importa a classe social, não importa o nível educacional, a gente quer falar com todo mundo. Né? É engraçado você falando, engraçado não, curioso, eu percebo pelas suas falas que eu tenho uma identidade de pensamento muito parecida com a sua, porque assim, eu acho que a gente tem que desmistificar essa questão de que falar com mulher, falar sobre mulheres ou falar sobre o mundo feminino é algo menor. Que eu acho que mais ou menos foi isso que você disse, me corrija se eu estiver errado, não como uma impressão exata sua, mas a gente cresceu assim, né? A gente acha que é de uma geração igual, né? Temos mais ou menos a mesma idade. Então, assim, as pessoas, elas tinham
falar sobre mulheres, a mulher ela não se colocava. Não, né? é verdade. Então, assim, conversar sobre mulher, ai, que bobagem. E eu vou te dizer que em 2 situações muito pontuais da minha vida, cultuar a autoestima foi muito importante para mim. Primeira delas, eu me casei muito nova e tive um divórcio, pouquíssimo tempo depois. E eu me lembro de uma amiga minha, que nem está mais na minha vida hoje, falar para mim: Alê, toma um banho, passa um creme, vai fazer as unhas. E ela dizia assim: eu tô te dando conselhos supérfluos, mas isso vai fazer bem para você. E fez. Porque eu não estava esquecendo de mim. É muito mais do que pintar uma unha e ir ao cabeleireiro. Muito mais que isso. Muito mais que isso. E o segundo momento, que depois eu quero até abordar com você, foi quando eu tive, há 3 anos atrás, câncer de mama. Que eu me cuidei, eu me lembro que eu fazia quimioterapia todas as segundas-feiras. E eu tenho uma amiga que é dona de uma loja, e ela me deu vários looks. Todas as segundas-feiras era um look que eu ia e eu escolhi uma amiga para ir almoçar comigo. Era um momento meu. Eu fico até arrepiada de lembrar disso, porque pode parecer contraditório, mas eu lembro dessa fase com saudade. Você vê, porque na dor você encontrou de alguma forma, né, uma força sua. Exato. E eu acho que é muito isso, né? Eu acho que conversar sobre o ambiente, sobre o universo feminino é muito importante. Muito. E dá muita força para as mulheres saberem que elas são muito mais. A gente pode ser profissional, a gente pode ser feminina, a gente pode se cuidar. A gente fica louca de equilibrar 10 mil pratinhos, mas no final das contas dá certo. Exatamente. Né? E informação é poder, né? É isso. Tem que encarar a informação como uma fonte de poder. Então, a gente tem que realmente se informar, saber das coisas. Eu sempre trabalhei com isso, então para mim é assim, muito estranho quem não tem, né? A gente acha, todo mundo sabe, mas a maioria das pessoas não sabe muita coisa, né? Sim. A gente vive uma bolha, na verdade. Então, quanto mais a gente fala, mais a informação chega para todo mundo, né? Exato. A gente está falando da sua doença, né? Isso, eu ia te perguntar isso. Quando eu trabalhava na Veja, logo que eu comecei, comecinho dos anos 2000, assim, as capas de saúde sempre venderam muito, mas eram capas, assim, muito médicas, né? Então, a nova cirurgia do coração, a cirurgia do cérebro, e não sei o quê, e o câncer e tal. Com o tempo, a gente foi mudando a abordagem. Aí a gente começou a falar, como você disse na sua introdução, a gente começou a falar de saúde. Então, assim, a Veja, uma revista extremamente sisuda, a gente começou a pôr temas leves, né? Um respiro ali no meio de tanta informação. Sim. Do tipo ginástica, sei lá, atividade física que você pode fazer. Eu cheguei a fazer, para você ter uma ideia, na Veja, uma matéria de um esmalte. É mesmo? Uma cor de um esmalte da Chanel que estava fazendo sucesso naquele momento. Imagina isso na Veja. Sim. Porque assim, a mulher, ela pode tudo, né? Então ela tem que ler sobre política, economia, tal, mas ela também pode saber qual que é a cor do batom naquele momento, qual que é a tendência, qual que tem de errado nisso, nada. Exato. Né? Então são coisas que, mas voltando um pouco, a nossa abordagem ficou muito mais focada na saúde do que na doença. E a gente continuou vendendo muita capa de saúde ainda com esse foco, né? E isso foi uma mudança de comportamento da sociedade que eu tenho a impressão que começou, sim, via informação, sabe? Sim. Porque eu acho que quando você muda a abordagem, você muda a percepção das pessoas também, a forma de falar, né? Sim. E tudo vai mudando, né, ao longo do tempo. Então, coisas que a gente falava há 20, 30 anos atrás, a gente não fala mais hoje, né? Sim. Enfim, mas eu acho que isso é um ganho. A gente começou a falar de sexualidade feminina. Porque você se aproxima mais do seu leitor, claro, né? Do seu claro, ouvinte. Muito mais. E temas que as pessoas nem sabem que elas têm interesse, mas elas descobrem quando elas estão lendo, né? Sim. Assim, exemplo? A própria uma matéria sobre sexualidade. A gente chegou a fazer na Veja uma capa sobre orgasmo feminino. Né? Que é um tabu. Era um tabu na época. Hoje está um pouco melhor, mas naquela época se falava sobre isso, né? Não tinha esses programas, esse podcast que a gente está tendo agora falando sobre isso. Então, assim, as pessoas não tinham acesso à informação. E aí você faz uma matéria falando sobre o que a mulher, sabe? Como uma pesquisa mostrando sobre o comportamento sexual feminino.
né? Sim. É super legal. Eu acho que tem você poder coisas ter- que a gente nem sabe que existe. Então a gente nem para pensar. Eu acho que talvez Exatamente, isso. Eu acho é. que essa questão do orgasmo feminino ou de apetrechos que as mulheres estão. Eu vou te falar que eu mesma já me peguei não pensando nisso. Isso não faz parte do meu universo. Exatamente. E não por nada, mas não faz. Então, a partir do momento que a gente traz alguns assuntos à tona, você convida a pessoa a pensar em algo que, poxa, pode ser legal. Exatamente. Ela Né? passa a pensar, a falar e a refletir sobre aquilo, né? Sim. Isso é para mim, não é para mim. Então, eu acho que a grande conquista feminina, né, nesses anos todos vem daí, né? Do nosso interesse também, da gente também quebrar barreiras para ter acesso a essas questões e poder falar livremente sobre elas, né? Mas, na Veja, especificamente, como que você acha que houve essa abertura para você passar de uma capa política? Eu creio que não é ter passado de uma capa política para uma capa de esmalte, mas, na verdade, você teve espaços para começar a falar de outros assuntos. Convencimento, como foi essa né? Foi convencimento. Convencimento. A gente tinha que argumentar fortemente ali. Não, isso é legal, era muito difícil. A Veja é uma revista basicamente masculina, a chefia toda, a maioria eram homens, né? E que chefiavam, tinha 2 mulheres no máximo, que tinham o cargo de editoras executivas e tal. E então a gente tinha que furar barreiras ali para conseguir. Mas quando eles começavam a entender que o tema rendia, Sim. né, vendia, eles também abriram espaço para isso. Porque teve o retorno. Claro, né? Se teve o retorno, você estava certa. A gente vendia muito em banca, então a gente conseguia medir né, que capa que vendia ou não. Então, assim, uma capa de câncer de mama era uma venda altíssima, né? Capa de coração, então a gente ia fazendo essas medidas. Eu brinquei da história do esmalte, não foi uma capa, foi uma materinha, mas estava ali, o importante era que ela estava ali, né? Sim. Então, a gente vai conquistando esses espaços. Acho que a gente, como jornalista, você como advogada, falando sobre isso, a gente ajuda a abrir, né, também espaço para isso. Claro. E eu fiquei muito interessada, quando eu li assim sobre você, dessa sua intimidade com a questão da saúde da mulher. Uhum. Isso nasceu por algo específico ou simplesmente era mais um tema, simplesmente sem desmerecer a palavra, mas assim, era mais um tema do feminino que você queria discutir? Me interessa muito pela questão do câncer de mama que eu falei que eu tenho, que eu tive, né? E as inovações dos tratamentos. Isso eu acho, sabe, Ana, tão importante para a mulher. Me conta como que você se aproximou dos médicos, enfim, como começou isso? Eu acho que tudo começa com curiosidade, né, Ale? Eu acho que eu sou curiosa por natureza, sempre fui. Jornalista. Então, assim, não me convenço com uma respostinha. Eu quero eu também sou assim. mas eu quero ir a fundo. Então, eu lia artigos médicos, eu lia... enfim, publicações internacionais. Eu sempre quis saber o que estava acontecendo no mundo, o que estava sendo pesquisado, quais eram as novidades. E, claro, eu tinha muitos contatos com os médicos, com os melhores médicos do Brasil, que sempre foram muito gentis em me atender, porque eu brincava que eu era, assim, pior que estudante de medicina, porque o estudante de medicina chega já sabendo alguma coisa. Eu chegava sem saber nada. Eu falava, olha, é um papel em branco, desenha, desenha para mim, porque eu não sei nada. E eu acho que isso foi bom, porque você vai entendendo desde o começo. E você não sente, só fazendo te interrompendo rapidamente, que quando você mostra o interesse, e mesmo não sabendo, a pessoa do outro lado, você massageia o ego da pessoa e ela gosta de... Gosta, né? Gosta. Ela tem prazer em explicar, contar. Exatamente. E aí eles também foram aprendendo, os médicos também foram aprendendo em como dar uma entrevista, né? Acho que são 2 vias, né? A gente puxando de um lado e eles se abrindo de outros, porque antigamente o médico não dava informação nenhuma. Sim. Você ia no consultório, era o que ele falava, toma isso, a receita está aqui, o exame é esse. A gente não tinha direito de perguntar nada. Não sei se você lembra disso, mas era assim. Né? Era muito taxativo, você não tinha nem espaço para conversar, porque tem que ter uma relação, né? Porque era o Deus médico e você é uma simples mortal ali. Quando a gente inverteu um pouquinho esses papéis, quando veio o Google e você começou a pesquisar, claro que tem médico que odeia, né? Que você já chega um pouco informada. Às vezes, realmente, tem gente que acha que sabe tudo e os médicos sabem muito mais, obviamente. Sim.
Mas eles também tiveram que aprender a lidar com... A comunicar. A comunicar, a explicar, a ter paciência, né? Exato. A consulta não pode ter 5 minutos, a consulta tem que ter mais tempo, né? Sim. E eu acho que é tudo isso. Então, são coisas que eles também estão sempre se atualizando, né? Sim. Também a medicina é uma coisa que dos últimos anos, assim, é um... Como é que eu vou dizer? O avanço é diário, Sim. né? Eles Sim. têm que se atualizar demais. Exato. No caso do câncer de mama, por exemplo, né? A cada dia você está descobrindo coisas novas e novas formas de tratar. Hoje não se fala mais em sobrevida de câncer de mama, se fala em cura. Sim. Né? Então, isso é muito incrível. E teve 2 pessoas nessa a minha questão, assim, isso que você falou é muito importante, da conversa. O oncologista, eu acho, eu não sei, porque eu também, como você, eu sou muito curiosa. E eu me lembro que eu chegava, assim, eu tive até um pequeno atrito com a minha oncologista no começo, porque eu queria saber demais, mas é a minha vida. Eu acho que depende. Tem pacientes que... Preferem não saber. Não saber. Eu já sou uma pessoa que eu quero estar ativa lá no que está acontecendo comigo, o que eu tenho, o que eu não tenho. Então, eu acho que precisou... A comunicação em tudo, né? Eu estou falando como uma jornalista, mas assim, a comunicação é essencial. Em tudo nessa vida. Então, eu tive muito essa experiência. E essa questão que você diz do avanço da medicina, eu me lembro na minha primeira consulta com um mastologista, ele falou, há 20 anos atrás, esse seu tipo de câncer, que era o HER2, porque é um câncer agressivo, mas hoje em dia é o câncer mais responsivo, porque existe uma medicação que atua diretamente. Então, teoricamente, é o menos pior, é o melhor para ter um tratamento. Chances 100%. Então, assim, o avanço da medicina é incrível. E enfim, eu acredito muito no poder da comunicação. E demais. Também, para a gente também poder fazer matérias positivas sobre isso também, né? Para a pessoa que está vivendo isso. Sim. Se sentir amparada, acolhida, claro. Né? Porque é muito difícil você passar por uma doença ou ver alguém enfrentando isso. Mas, assim, a gente quer também estar trazendo boas notícias, Exato. Né? Porque, exatamente. Canais de esperança, ou seja, eu acho que esse enfoque, para mim, é muito importante. Eu não estou falando da doença, eu estou falando da saúde, da prevenção, das formas de tratamento. Isso é... Exatamente. Mas agora vamos mudar para Harper's Bazaar. Me conta qual é o foco, me conta um pouco da revista, da trajetória da revista, qual é o seu foco lá, se é que ele existe, quais são os pilares, me conta tudo. Então, como a gente já falou, é uma revista essencialmente feminina. Sim. E é uma revista que tenho muito orgulho de trabalhar lá, porque a gente... é uma revista muito inclusiva hoje, sabe? A gente... nós somos, como eu posso te dizer, a gente é uma vitrine para o que está acontecendo no mundo, né? Então, em termos de tendência, em termos de inclusão de pessoas, em termos de tudo que você possa imaginar, a gente tem que estar sempre muito à frente. Então, os nossos assuntos hoje, como eu posso te falar mais claramente, assim, a gente tem hoje dentro da revista um comitê a gente chama de sensitivity readers, que são pessoas que leem o que a gente está escrevendo para ver se de alguma forma a gente está magoando alguém com alguma palavra, ou se a gente está sendo excludente de alguma forma. Então, tentando colocar minorias dentro, não só na redação, como na revista. Então, é um trabalho muito bonito que a gente faz lá hoje, sabe? Importante, a gente falar, a gente desmistifica. Tanto que, assim, sempre quando eu vou dar uma entrevista ou outra sobre a questão da violência, as pessoas me falam, você acha que existe mais violência hoje? Porque a gente vê mais na TV toda hora, tal. Opinião minha, um pouco de tudo. Mas, assim, eu acho que sempre existiu. Mas agora a gente fala. Agora a gente fala, agora a gente vê, agora isso é divulgado. Então, eu acho que é muito isso. Muitas questões, elas foram naturalizadas. E, assim, bate-papos como esse, a gente conversar mais sobre o assunto, a gente tira a naturalização, né? Porque quantas pessoas não sofreram por
por um monte de situações que eram naturalizadas, né? Não eram a gente tratadas. Mesmo, né? Com certeza. Na nossa faixa etária, hoje a gente viveu um mundo muito mais machista, né? Do que Muito. hoje. Eu já vivi assédios, que naquela época eu jamais cogitei a possibilidade de fazer uma denúncia ou de reclamar com alguém, aquela coisa que você engole e fica quieta. Exato. Espero que ninguém saiba, porque doía mais na gente, talvez, do que em quem Sim. praticou aquilo. Quer dizer, naquela pessoa nem dói, né? Sim. Mas a gente aprendeu a conviver com isso. Hoje em dia, jamais eu viveria uma situação que eu vivi anos atrás, 20, 30 anos atrás, ia ficar quieta. Não ia. Eu também, particularmente, posso dizer que já vivi algumas, inclusive no meio hospitalar. Eu me lembro que quando eu cheguei, é gritante, tá, gente? Mas eu vou falar ipsis literis a palavra que eu ouvi. Eu me lembro que eu entrei na sala cirúrgica, para vocês entenderem, antes de ser advogada, eu fiz biomedicina, senão eles vão falar, como assim, sala cirúrgica? O médico pegou e virou para o outro e falou, quem é essa vagabunda? Te juro por Deus e Nossa Senhora, e me perdoem se é que coloca um pi aí, mas quem é essa fulana que entrou? Eu juro por Deus que eu vivi essa situação. E assim, Ana, antes de eu te perguntar, que eu vou querer te perguntar se você falou, certamente você já viveu também alguma situação, e eu sempre gosto de colocar aqui que assim, começamos a falar sobre a questão da violência doméstica, que é aquela violência doméstica e intrafamiliar, que acontece no seio familiar. Eu penso que foi um despertar, um rompimento para falarmos sobre esse assunto. Agora, a violência doméstica, ela está dentro da violência de gênero. Sim. Que é ampla e quase que é presente em todos os lugares. A gente fala da violência dentro do ambiente de trabalho, em todos os lugares, na política. Sim. Enfim, representativamente, a violência de gênero é muito ampla. E ela ainda existe muito. E ainda também parte de muitas mulheres, né? Partindo dessa premissa, essa questão da violência dentro do trabalho, assédio moral, o assédio sexual, a questão da importunação sexual, que antes era muito natural, né? Era. Me conta algumas situações que você teve na sua vida pessoal e no trabalho também, porque eu imagino que a revista, o jornalismo, é um ambiente machista, ou eu estou errada? Era muito machista, né? Era, né? Hoje eu não posso te dizer como é que é uma grande redação, porque eu estou numa redação pequena, uma redação, enfim, que não cabe mais isso Sim. Não existe. Não, falando de inclusão, certeza, né? Lembrando do meu passado, sim, vivi redações extremamente machistas, sofri com isso, sofri calada, né? Muitas mulheres que eu encontro hoje que trabalharam comigo, na época a gente se encontra e fala, você lembra disso? Como é que a gente aguentou? E fala, não sei, a gente aguentou. Mas a gente passou por isso. Acho que hoje em dia não tem mais espaço para isso. Acho que esse tipo de machismo no trabalho, eu acho que, claro, deve acontecer pontualmente, mas eu não acho que seja mais uma regra, porque acho que as pessoas já sabem o que pode acontecer com elas, né? Porque hoje existe a denúncia, existe, enfim, a gente tem armas para a gente se defender. Naquela época a gente não tinha, né? Sim. Eu acho que eu nem saberia por onde começar. Nem acho que existia o RH em que eu pudesse... Porque eu não estou falando, assim, eu sofri isso, mas nada... Já sofri um assédio grave. Moral? Na verdade, eu nem gosto de falar sobre isso. Então, vamos mudar. Vamos esquecer esse assunto, passou, porque Next. hoje eu não poderia... hoje não aconteceria. Na época que aconteceu, eu fiquei quieta. Mas, enfim, a gente engole isso e vai para frente. Tá. O que é muito duro também. Claro. Né? Saber você tem que trabalhar isso dentro de você, até para que você esqueça e isso não te machuque. E é só pelo fato de você ser mulher, ponto. Né? Sim. É porque você é mulher que você passou por isso. Então, não era com a Ana, era com um ser feminino. Exatamente. Eu acho que qualquer mulher que estivesse ali naquele momento ia passar pela mesma coisa que eu passei. Né? E então, assim, a gente batalha muito para a gente chegar onde a gente chega. Né? A vida para a mulher não é fácil. Eu brinco muito que eu sempre conto a história por ter vindo de uma família feminina e eu tive meu filho, eu só tenho um filho
o Otávio, e eu vi desde pequeno como era a vida para ele. E aí eu entendi por que a vida para os meninos é muito mais fácil. Né? Como eles lidam melhor com as questões entre eles. Eu tenho amigas que têm filhas meninas, ele menino, e eu via como era a relação, elas em casa e ele em casa. A menina na escola se briga com a amiguinha, não sei o que, chega chorando, é uma contra duas, duas contra três. O menino, ele se resolve ali no futebol, tá tudo certo, volta. Sabe, são coisas, são diferentes. Sim. Né? Eu acho que a vida é mais fácil para os homens. E a nossa missão aqui é tentar fazer a vida um pouco mais fácil para a gente. Sim. Porque a gente já tem carga demais. Né? Então, acho que falar sobre isso e a Bazar é muito importante nesse sentido, porque a gente faz muita matéria sobre isso, sabe? A gente tem muito espaço para falar. A gente tem muitos eventos em que a gente fala sobre a questão da mulher. A gente fala sobre etarismo, a gente fala sobre o autocuidado, a gente fala, enfim, N questões do nosso universo. Sim. E mulheres ajudando mulheres, né? A gente cresce com aquela informação de que mulher é inimiga de mulher. Eu não sei por quê. Não sei se você teve isso, mas... Sim, a gente sempre ouviu isso daí. A gente sempre ouviu, mulher é inimiga de mulher. E não é, né? Essa história, eu só quero chefe homem, que não gosta de mulher. Não. Chefe é chefe, não é porque é mulher, porque é homem... Sim, né? eu Vamos penso tirar igual. esse pensamento Desmistificar de que muita coisa. mulher é ruim, mulher é isso. Não, mulher é maravilhosa. Incrível. Né? A gente faz mil coisas, a gente dá conta do mundo. É verdade. A gente dá conta de filhos, agora a gente cuida de pai, mãe, de filho, de todo mundo. Né? A gente tem que estar bem, a gente tem que estar forte, presente, a gente está sempre ali. Né? E eu acho incrível, eu gosto muito da sensibilidade da mulher, da visão empática da mulher, que às vezes eu acho que não é nem por mal, é uma questão de incapacidade de alguns homens. Eu não quero fazer essa coisa de homem, mulher, não, porque cada um tem as suas questões positivas. Mas, assim, eu gosto muito dessa sensibilidade da mulher. Eu sou uma pessoa, porque eu acho, nós falávamos até isso, eu acredito que você pode ser doce e forte, sensível e forte. Nós falávamos sobre isso, a questão de que para você se colocar, eu acho que cada vez mais está sendo assim. Eu ainda vejo muitos desafios, sabe? Essa questão que você falou lá voltando um pouquinho da questão do trabalho, de muitas vezes as pessoas sabem das consequências, mas a nossa convidada anterior contou, que foi a Maria Renda, posso falar, né? Ela contou de uma situação recente em que um dos chefes dela pegou ela pelo braço. Nossa. Então, assim, eu acho que também existe ainda muita ousadia. As pessoas pensam que não vai ter consequência. Isso até é culpa das nossas leis, que tem que se fortalecer, mas isso é um assunto para outro podcast. Mas, assim, eu acho que nós podemos, com doçura, com beleza... A gente não tem que perder isso para conquistar alguma coisa. Exato, né? A gente pode ir dessa forma. Também acho. Né? E... No jornalismo eu sentia muito isso, né? Que no começo, aquela visão romântica até daquela jornalista fumando, de óculos, e com aquela cara cansada de que não dormiu. Eu nunca fui assim, né? Sempre trabalhei muito, rodei muitas madrugadas, mas não queria estar daquele jeito. Tomando seu esquinho. Não, nada disso. Exato. Acho que posso até ter perdido algum espaço por causa disso, sabe? Olhando para trás, acho que sim. Mas por quê? Porque eu acho que... eu nunca me impus dessa forma, eu não era essa pessoa. E essa pessoa era a pessoa que estava ali no meio dos chefes, que estava, entende? Eu acho que eu não... Talvez... Você nunca se masculinizou? Não, nunca. Não estou dizendo que a que se masculinizou só chegou lá por causa disso. Não, eu entendi, mas nenhuma. No seu caso, no meu não caso, era assim. Estou dizendo, nunca fui essa pessoa, né? E eu, sei lá, acho que cada um é cada um. Mas também acho muito ruim um preconceito ao contrário, de achar que porque a mulher se cuida ou é muito feminina, que ela não... Né? Não tem o seu valor, a sua... Eu acho que a gente tem que pensar pelos dois lados, né? Eu acho que, assim, aqui a gente não está julgando, assim... acho que é bem por aí mesmo. Se você tem que ser quem você é. Hoje, mais do que nunca. Tem espaço para todo mundo ser quem quer ser. E uma coisa que eu acho que da nossa faixa etária, estou me sentindo muita vontade com isso, é essa questão da segurança.
Ai, você chega numa não idade não é que- libertador? Libertador. Libertador. É assim, olha, eu A sou gente não assim, falou na cidade, a gente está nos 50 anos. É. Para quem queira saber. 50 tá e tudo- poucos, tá? É, 50, 50 50 e pouquinhos. Mas é isso, é libertador. Você, ai, gosta de mim, eu sou assim, eu sou assado. É claro que a gente tem que se preocupar, vivemos em sociedade, como você estava falando, a gente tem que aprender, a gente tem que se colocar. A gente está aberto para isso. Eu penso que nós somos esponjinhas. Eu tenho muita sede de aprender, né? Mas assim, eu sou assim. Você gosta de mim? Que bom. Que Se bom. você não gosta, paciência, né? Exatamente. Eu acho que a maturidade traz muito isso, né? Muito. É engraçado que as pessoas só falam do envelhecimento coisas ruins. Ah, é ruga. Ah, é flacidez. Ah, sim, tem tudo isso, mas tem um lado bom. Tem um lado que a gente bom. não tá. Não que a gente não tá exatamente aí com essas rugas, mas enfim. Ah, mas a gente está se cuidando, tá tudo Exato. bem. Né? E a gente até conversou também. A gente conversou bastante antes de entrar aqui sobre a questão de eu quero estar bem com a idade que eu tenho. Isso, não quero parecer, não tenho vergonha de falar minha idade, não Não. quero que olhem para mim e falem, ela tem cara de, sei lá, 30. Ridículo, nunca vou ter ridículo. essa cara. É. Então, eu só quero estar bem, mas não para os outros, para mim. Sim. Né? Esses dias a minha concunhada, Carol, ela fez uma brincadeira. Ela mandou um meme que era assim: você tem que se apresentar com mais idade. Você tem que falar, quantos anos você tem? 65. A pessoa fala, nossa, não como parece. você tá bem! Mas enfim, só para descontrair, porque na verdade, assim, o que importa é a gente se cuidar de dentro para fora, a gente tá feliz com o nosso papel. No mundo, porque isso eu acho que você deve ser assim, eu preciso, depois do câncer de mama, pode parecer meio piegas falar isso, mas eu quis dar mais sentido para a minha jornada aqui. Sim. Por que eu estou aqui? E assim, ajudar as mulheres, que seja um pouquinho, você falou algo interessante agora, que é o que eu penso. Você falou assim, se uma pessoa se incomodar com isso, já é o bastante. Se eu ajudar uma mulher, já é o bastante. E assim, a ideia aqui é trazer, por exemplo, eu estou aqui na frente, sem rasgar elogios. Uma mulher bonita, uma mulher poderosa, com uma trajetória linda, enfim, uma mulher de poder. E é importante que as pessoas vejam isso. E aí, uma mulher que, provavelmente, você me disse que tem filhos, eu não sei se você é casada, você tem um filho, mas que também chega em casa, se despe da Ana Buchala, que todo mundo conhece, e de repente vai lá pro fogão fazer um risoto gostoso pro filhão. Porque a gente é tudo isso, A gente é tudo isso. E isso deixa tudo muito interessante. Eu acho que nos faz interessante. É verdade. Me conta agora pra gente amarrar aqui o final, que eu nem segui o script, porque o nosso papo foi deslanchando. Indo, né? Como que é a Ana Buchala em casa? Me fala, se é que você quer, falar do seu pessoal. Eu não sou casada, moro eu e meu filho, e a gente tem uma relação, assim, muito bacana, assim, sabe? Ele tem 19 anos já, então já daqui a pouco já está saindo, né? Sim. Já estou me preparando para esse momento. Como é que fala? Síndrome do vazio. ninho vazio. Mas eu sou essa mãe muito participativa na vida dele, sempre fui. Então, não invasiva, mas participativa. Aquela mãe que, embora trabalhe, eu sempre quis saber quem eram os amigos, tá indo na casa de quem, vai viajar com quem. Porque eu acho que, assim, você tem que... Se você põe um filho no mundo, você tem uma responsabilidade, né? Essa coisa de ter filho por ter, eu acho... Assim, hoje mesmo eu estava vendo, muito interessante, o do Vivier falando sobre paternidade. E ele falou uma coisa tão interessante, depois vale a pena procurar, falando sobre como a gente deixa o nosso ego de lado quando a gente é pai ou mãe, né? Porque é para essa pessoinha, né? Exato, você deixa o seu centro ou o centro de tudo, para ter uma outra pessoa que você vai cuidar e que depende de você. Então, eu acho que a maternidade é uma coisa muito poderosa, né? E a gente não pode tratar com banalidade. Então, assim, com certeza, pôs um filho no mundo, você tem que estar ali, você tem que estar junto, você tem que estar com ele nas dores, nas dificuldades, nas alegrias. Então, eu vivi muito esses momentos com ele, eu fazia questão de, pelo menos, levar na escola,
E é nessa hora da escola que você deixa no portãozinho lá, que você vê o amiguinho, sabe? Eu acho que eu sempre fui muito participativa, eu sempre consegui equalizar muito bem a minha vida profissional e pessoal. Apesar É possível, então? É super possível. É, claro, tô falando uma bolha, né, gente? Não tô falando daquela pessoa que sai 4 horas da manhã, Claro, pega eu 3 entendo. horas de ônibus. Cada um com a sua realidade, Cada um mas com a sua também realidade. isso não quer dizer que você não teve os seus desafios e as suas dificuldades. Tive, Mesmo... tinha dias que eu saía de casa, a gente nunca entrou muito cedo, mas se eu saía de casa 10 para a redação, eu só voltava no dia seguinte, praticamente, porque fechamento, varava a madrugada e ele era pequenininho, então eu tive minhas crises também. Mas eu sempre tentei achar um equilíbrio de poder ficar o máximo possível com ele. Eu acho que, assim, não é uma reclamação que ele vai ter, assim, de, minha mãe não ficava comigo, eu acho que não. Claro que tem muitas outras coisas, né, que eu vivenciei com a minha mãe, que é aquela coisa da mãe que faz aquela comidinha, que faz... Ele nunca vai ter isso, essa lembrança ele não vai ter, mas vai ter outras, né? Eu posso te dizer o que eu acho que o seu filho deve ter. Um orgulho gigante da mãe. Eu vou te falar por quê. Porque eu tive essa mãe. A minha mãe, como eu te falei no começo da nossa conversa, é uma mulher hoje de 83 anos, mas que era chefe do posto fiscal. Eu me lembro de eu pequenininha, aqui em São Paulo, eu abraçava o travesseiro dela e sentia o cheirinho, porque eu ficava com saudade. Mas é uma mulher que batalhadora. É meu... Não, batalhadora e meu exemplo, meu oráculo. É muito importante pro filho. Eu falo como filha. Uma outra geração, mas assim, esse exemplo. Então, eu tenho certeza que são questões. Ele não teve a mãe que fez a comidinha, mas é aquela mãe grande que com certeza ele fala com muito orgulho. Eu espero. Com certeza. Você tem filhos também? Eu não tenho, eu tenho filhos de patas, pets. Cachorros, filhos pets. E foi até uma opção, que é uma das coisas até que é muito difícil para a mulher. Foi muito difícil para mim. Aceitar que essa era a minha opção. Mas eu acho que eu teria sido uma excelente mãe, porque eu sou, hoje, do alto dos meus 53 anos, com maturidade, eu digo, foi algo consciente, mas difícil de eu mesma admitir. E eu posso ser maternal, ou posso maternar... Com certeza. Em muitas... Eu acho que eu sou muito assim com as minhas clientes. Eu sou maternal, eu sou carinhosa, eu gosto de abraçar com meus cachorrinhos, com meu marido. Eu sou, então a gente pode ser mãe de várias formas, né? Sem qualquer utopia, mas na verdade é o que eu acho, é o que eu sinto. Na verdade, eu sinto que aquilo que nós falamos, estou sendo repetitiva, a gente pode ser o que a gente quiser. A gente tem que se respeitar, a gente tem que evitar, a gente não pode permitir que façam mal para a gente tem que respeitar nossas vontades. Eu quero ser vaidosa, eu sou, eu quero trabalhar naquilo, eu trabalho. Eu acho que uma palavra que conduz tudo isso é o respeito. É o respeito a nós mesmas, né? Exatamente. E Ana... Tem que se respeitar para ser respeitada também, né? É isso aí. Olhando para trás, essa trajetória sua, você olha com orgulho? E por quê? Eu olho porque eu acho isso mesmo, assim, se você for ver, nós mulheres, né, trabalhando, uma vida que não é fácil mesmo, é mais difícil pra gente, isso eu não tenho dúvida. E a gente não ter desistido, né? E ter dado conta. Ter dado conta, hoje eu vejo, criei meu filho, conquistei muita coisa por mim mesma, sabe? Eu nunca tive ninguém ali, não condeno também quem tenha, mas... Eu estou falando de mim, né? Eu sou uma pessoa que sempre lutei para ter as coisas que eu queria, para ser quem eu queria ser. Eu acho que, claro, o caminho ele é tortuoso, claro, né? A gente vai, ganha um pouquinho aqui, volta um pouquinho ali, mas vamos seguindo, né? E eu chegar hoje aqui, olhar para trás e falar, nossa, eu já fiz tanta coisa e quero fazer tantas outras também, né? Eu acho muito legal porque na Bazar eu trabalho com gente muito mais nova, uma galera que está chegando, então tem gente de 20 e poucos, de 30, e eu vejo que o que eu entendo hoje que a melhor combinação do mundo é você poder combinar tudo isso, sabe? Todas essas gerações, porque a gente tem muito a ensinar e a gente tem muito a aprender. Muita troca, né? Tem muita troca. Então, eu acho que essa troca faz a gente se manter muito jovem,
também, né? Também acho. De cabeça, de entender o mundo. Olha só tudo que a gente pegou de mudança na nossa vida, né? É verdade. Não existia a internet quando eu comecei a trabalhar. Não existia, foi logo A gente depois. passou por cada uma, Não hein? é? E olha hoje, inteligência artificial, né? E a gente está ali, estamos atualizadas e tentando se manter atualizadas. Então, acho que a gente, o resumo que eu faço é isso. Eu tenho orgulho dessa trajetória e de mim e de todas as outras mulheres, você, enfim, todo mundo que né, caminha, conquista um caminho e de poder passar isso adiante, não guardar para você, né? Sim. Eu acho que isso que é o legal, é você poder dividir, É compartilhar. Eu também né? acho. É isso. Ter essa generosidade. Eu acho, Né? eu acho. Ana, eu não sei você, mas eu adorei o nosso Foi uma bate-papo. Foi muito delícia. gostoso, passou assim. Até achei que a gente tinha mais tempo, mas acho Pois que foi é, rápido. acho que já Falamos passou bastante. chegou quase uma hora de papo. Então, muito obrigada. Obrigada. Prazerzaço ter você aqui. Eu que agradeço. E E parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo seu. Muito legal. Eu tenho muito orgulho da sua trajetória. Quero que você saiba disso. Obrigada. Porque eu te estudei bastante. E estou muito feliz de você estar aqui. Obrigada, viu? Lê, obrigada. E esse foi o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado da abordagem e aguarde o próximo com uma convidada muito bacana para também compartilhar muito com a gente.